Beleza, pessoal? Vamos começar agora uma aula para o concurso da Guarda Municipal de Fazenda Rio Grande. Essa banca é a banca Unifil que vai realizar esse concurso. Nós vamos falar sobre o conteúdo de matemática. A prova vai ser agora no dia 2/4/2023. As inscrições se encerram no dia 5/3. Temos pouco tempo até a data da prova, mas com dedicação aí dá para fazer muita coisa nesse período. A banca, ela veio com um edital com 10 questões para matemática valendo 2,5. Então 25 pontos do total aí dessa prova vai ser só de matemática. Então a matemática vai ter um peso muito grande nessa prova. 1/4 da prova aí só em questões de matemática. O conteúdo programático veio um pouco diferente do que o de costume. Normalmente essa banca aí não pede tanto raciocínio lógico, e a matemática veio dividido entre raciocínio lógico e raciocínio quantitativo. Ela inovou agora para ela que isso daqui é novidade, sabe? Então, mais um motivo de prestar bastante atenção em matemática. Aqui o conteúdo eu dividi, né? A lógica, são 11 itens. E na quantitativo é algo mais comum, que a maioria está mais acostumado. Conjuntos, sequências. Aqui a gente vai trabalhar com números, né? Então fica mais fácil. Até a matemática financeira dela aqui não é tão difícil, porque normalmente ela só pede juros simples. Então esse daqui a gente vai trabalhar para frente, que é um pouco mais fácil. O raciocínio lógico não. O raciocínio lógico até é novidade para muitas pessoas também. Então eu vou começar aqui bem do zero. No começo vai parecer complicado, mas quando for fazendo questões vai ficando mais tranquilo. Então a lógica é raciocínio lógico. O raciocínio é usar o pensamento para concluir algo. Já a lógica é o conjunto de regras para que o raciocínio seja bem conduzido. E hoje a gente vai aprender as regras básicas para que a gente possa chegar no resultado lógico das questões. Então, para começar, a gente tem que entender o que é uma proposição. Proposição nada mais é que uma frase, uma sentença. Ela pode ser falsa ou verdadeira, porém ela nunca pode ser as duas. Ela pode ser simples ou pode ser composta. A simples é apenas uma frase. A composta já são duas ou mais frases unidas por um conectivo. Exemplos de sentenças simples. São afirmações. O cachorro é um mamífero, está afirmando. Verdadeira. O carro é veloz, uma afirmação. O Brasil tem mais de 500 anos. Todas as pessoas são mortais. Mesmo que ela colocasse aqui, imortais, não faz mal, porque toda sentença ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Então não importa o valor dela, importa que ela seja uma afirmação. A composta, ela, como eu disse, ela é formada por duas frases. Primeira frase, um conectivo, segunda frase. E assim vai. Faz frio hoje e chove lá fora. Marta vai ao cinema. Ou, conectivo, Pedro vai ao circo. Se amanhã de manhã, então não irei à praia. Então, chover amanhã de manhã é a primeira frase, não ir à praia é a segunda frase. Irei à praia, primeira frase, conectivo ou, segunda frase, irei ao cinema. Maria fica triste se e somente se, que é o conectivo, brigarem com ela. Primeira frase, segunda frase, conectivo. Então, sempre ligado pelos conectivos. Esses conectivos, o e, o ou, se então, ou e se e somente se, isso significa que além da expressão possuir mais de duas sentenças, eles precisam ter o conectivo. É como eu disse, esses conectivos unem as sentenças.
Os conectivos, eles possuem um símbolo, para que não tenha que ficar escrevendo eles toda hora. Então, o símbolo deles são esses aqui, ó, um acento circunflexo, um V, uma flecha, ó, um V com sublinhado e uma flecha apontando para os dois lados. E eles também possuem nome. O E, que é o acento, se chama conjunção. O OU, que é o V, se chama de junção. O C, então, que é a flecha, se chama condicional. O OU com o V com o sublinhado é bicondicional. E o C, somente C, uma flecha para os dois lados, é uma disjunção exclusiva. A gente vai ver cada um deles. Isso daqui é muito importante. Ó, um exemplo aqui. A gente faz a frase: faz frio e chove lá fora. Para não escrever o E, a gente coloca o símbolo. Faz frio, o símbolo do E, chove lá fora. Ó, a Marta vai ao cinema, ou, daí a gente troca o ou pelo símbolo. C, então, pelo símbolo, o ou pelo símbolo dele, cada um pelo seu respectivo símbolo, para que não fique escrevendo a letra, o E, o ou, o então, né? A gente troca por símbolos. Ainda, para ficar mais reduzido, a gente também reduz as frases. Ao invés de ficar repetindo aqui, faz frio, aí eu só troco o conectivo. Não, a gente representa a primeira frase, a gente representa por quê? Por P. Então, faz frio, P. O conectivo e a segunda frase é um que. Então, P e que. Marta vai ao cinema ou Pedro vai ao circo. É a mesma coisa, ó. Primeira frase, símbolo do ou, segunda frase. Também aqui, ó. Primeira frase, símbolo do se então, segunda frase. Ó, primeira frase, símbolo do ou, segunda frase. Então é sempre assim, ó. A primeira frase é representada pelo P, vem o conectivo, o que representa a segunda frase. Tá? A gente vai ver nas questões, isso daqui vai ficar mais simples. Aqui, ó, primeira sentença, conectivo, segunda sentença. Ó, lembrando que toda sentença é verdadeira ou falsa, igual a gente viu no começo. E para cada conectivo existem regras. A gente falou lá que a gente hoje vai aprender as regras, né, para identificá-las. Por isso usamos uma tabela. Aqui tem essa tabela aqui simplesinha aqui, ó. O P é a primeira sentença, vem o conectivo, segunda sentença, né? E o conectivo unindo a elas. Isso tem um igual, que vai dar um resultado. Então, se a primeira sentença for verdadeira, aí, e a segunda também for verdadeira, o resultado será verdadeiro. Agora, se uma for verdadeira e outra falsa, é falso. Falso e verdadeiro é falso, falso e falso é falso. No conectivo E, aqui na conjunção, a gente precisa de ter duas verdades para que o resultado seja verdadeiro. Aqui na tabelinha da conjunção. Então, primeira sentença, conjunção, segunda sentença. Então, verdade com verdade dá verdade. Agora, o resto que tem falso é falso, ó. Falso com verdade é falso, falso com falso é falso. Na disjunção, que é no ou. Então, primeira sentença, ou, e a segunda sentença. Na disjunção aqui no ou, basta uma das duas sentenças, a primeira ou a segunda sendo verdade, o resultado é verdadeiro. Ó. Verdade com verdade, verdade. Verdade com falso, já tem uma verdade, então é verdade. Falso com verdade, tem uma verdade, é verdade. Agora, ó, falso com falso, é falso. A única vez que na disjunção vai ser falsa é quando as duas orações forem falsas. Na condicional só existe uma forma da condicional ser falsa, e a que mais cai, é o vai se ferrar. Se começar aqui, ó, com verdadeiro e a segunda for falso, a condicional vai ser falsa. Então, tem gente que chama de Vera Fischer, né? Mas aqui a gente vai chamar aqui, ó, vai se ferrar. Então, é falso isso. Então, falso com verdade é verdade, falso com falso também é verdade. A única maneira é essa. Essa é a que mais tem que decorar, isso daqui, vai se ferrar.
A bicondicional. A bicondicional, para ser verdadeira, basta que os dois sejam iguais. Se a primeira e a segunda for verdade, vai ser verdade. Se a primeira e a segunda for falso, vai ser verdade. Agora, se elas são diferentes, vai ser falso. Na bicondicional. Já na disjunção exclusiva é o contrário, que é o ou. Ou é uma ou é outra. Então, se é verdade ou é falso, para ser verdadeiro. Ou é falso ou é verdadeiro. Não tem como ser as duas para ser verdade. Tem que ser uma ou outra. Aqui uma tabelinha completa. Ó. Essa tabela que a gente tem que decorar, fazer ela várias vezes e no dia da prova, se for necessário, fazer no cantinho do caderno ali da prova para dar uma colinha para não errar. Isso daqui é igual tabuado, tem que fazer até decorar. Então aqui, ó, verdade com verdade na conjunção é verdade. Aqui na disjunção é verdade, né? Aqui, ó, no e, só uma verdade, que é aqui se a primeira e a segunda for verdade. No ou, só um falso, quando os dois são falsos. No se então, só um falso, que é no vai se ferrar. No se e somente se. Aí a gente tem que ter duas iguais, ó. Duas iguais é verdadeiro. Aqui no ou, duas diferentes é verdadeiro. Então, com essa tabelinha aqui em mãos, fica bem fácil da gente fazer as questões, tá? A gente vai fazer alguns exercícios só para ver se a gente consegue entender melhor o que está acontecendo. Aqui, exercícios, vamos lá. Considerando que as alternativas abaixo, a sentença correta que representa uma proposição simples corresponde a... Ó, vai ter prova hoje. Pô, uma interrogação. Então, não está afirmando nada. Essa já está errada. José é guarda municipal. Opa, está afirmando. Eu acho que é essa. Vamos dar uma olhada. Que calor, exclamando, ó. Está errado. Será? Será não. Aqui, ó. Interrogação. Interrogação está perguntando. Está fora. Paulo é engenheiro. E Lucas é alto. Opa, ó. Uma afirmação. Duas afirmações. Então, e um conectivo. São duas afirmações. Porém, a gente quer a simples. Aqui é uma composta. A simples é a B. Então, nossa resposta aqui é B. Tranquilo? Vamos para a próxima. Em que o valor lógico de duas preposições são falsos. Opa, duas preposições são falsas. Então, vamos colocar aqui, ó. Falso. Falso. Agora, então, é correto afirmar que o valor lógico da disjunção. Disjunção qual que é? Disjunção é o ou. Se a disjunção é o ou, então vamos aqui, ó. Entre duas preposições é verdadeira? Não, porque no ou nós vimos que basta uma verdade. E aqui a gente tem duas falsas. Então, essa não pode ser. Na conjunção é o e, ó. Conjunção é o e. Valor lógico da conjunção entre duas proposições é verdade? Não, porque a gente viu que no e tem que ser duas verdades. Então, essa também não pode ser. O valor lógico da condicional. A condicional a gente viu que só para ser falso tem que ser vai se ferrar. Entre duas preposições é verdade. Opa! A única forma de ser falsa é vai se ferrar. E a gente não tem aqui, ó. A gente tem dois Fs. Então, a primeira sendo F, certeza que essa daqui é uma preposição verdadeira no se então. Achamos aqui a nossa resposta. Vamos para a próxima. É a C. A próxima. Aqui. Considere a afirmação seus respectivos valores lógicos. Tá? A caneta preta e o lápis preto e azul. Ó, ele está dando aqui dando a verdade ou mentira de cada questão. Quando isso acontece, como tem que começar? Tem que começar pelo se então. Porque na condicional, a gente sabe que para ela ser falsa só existe uma maneira. A primeira sendo verdade e a segunda sendo falsa. Vai se ferrar. Aqui, opa, outro se então. A primeira, se ela é falsa, a primeira é verdade
e a segunda é falsa. Agora a gente preenche todas as outras aqui, ó. Se o cartão é verde, então o caderno é amarelo. O caderno não é amarelo. Aqui está dizendo que o caderno é amarelo, é falso. Então, é verdade que o caderno não é amarelo. Aqui é conjunção. E o bloco de notas não é rosa. Cadê o bloco de notas? A régua branca, a caneta é azul, o cartão é verde, o caderno... Ó, bloco de notas, a gente sabe que aqui vai ser F agora, por quê? Porque tem o conectivo E. E para ser falso o conectivo E, uma pelo menos tem que ser falsa. Ó, a gente já tem uma verdade. Então, para que ela seja falsa, essa também tem que ser falsa. Ó, falso. A caneta é preta. Cadê aqui? Ó? A caneta é preta. É falso. Então, a caneta preta, ó, é falsa. Caneta preta é falsa. Ou, para ser verdade ou, a gente precisa de uma verdade. Né? Pelo menos uma verdade no ou para ser verdade. Tá? Agora a gente consegue lá responder as questões. Vamos lá. Aqui, ó. O cartão não é verde. Se o cartão é verde, ó, tá verdade que o cartão é verde, então essa não pode ser. A caneta é preta. A caneta preta é falsa lá, então também não pode ser. A régua não é branca. Cadê a régua? Se a régua é branca, é verdadeira. Aqui falou que ela não é, também não pode ser. O bloco de notas é rosa. O bloco de notas não é rosa. Não é rosa, é falso. Logo, ele é rosa sim. Então, achamos aqui, ó. Resposta letra D. Só para desencargo de consciência, o caderno é amarelo. Não, ó. O caderno é verde. É verdade que o caderno é verde, ó. Também não pode ser. Então, só pode ser a D ali, ó. Mais uma. Vamos lá, outra questão. O conectivo cujo valor lógico é falso. Opa, então vamos lá já. Ó. Valor lógico é falso. Então o resultado é falso. Vamos continuar. Se os valores lógicos das proposições conectadas por eles são verdadeiros, então os valores são verdadeiros. Tá, verdade. São verdadeiros. É chamado de quando que eu consigo que duas verdades sejam falsas. Aqui de cabeça lá, quando a gente viu lá na tabela, lá, ó, a única forma de ser falso era quando o ou, porque é ou uma ou outra. Então aqui não pode ser as duas, entendeu? Então não pode ser duas verdades ou duas mentiras. É uma ou outra. Então a gente sabe que o ou se chama disjunção exclusiva. Essa aqui tá tranquilo. Foi facinho essa. Aqui, vamos para a próxima, 5. Para a Guarda Municipal, essa daqui é 2020. Aqui, ó. Se o valor lógico da proposição composta, se Marcos é professor, então Marcos trabalha 12 horas por dia, é verdadeiro, então basta que, vamos ficar aqui, ó. Então, resumindo, é P, então, que seja verdade. Aqui a gente já sabe. O que não pode ser? Só não pode ser vai se ferrar. Se não for vai se ferrar, tá tranquilo. Então, ó, o valor lógico da posição do Marcos é professor. É verdade? Então, se Marcos é professor, aqui for um V, não pode ser, porque se aqui for F, ia ser vai se ferrar. Aí não ia dar certo. Então, não pode ser. Vou apagar aqui porque não pode ser. O valor Marcos trabalha 12 horas por dia seja falso. Ó, se a gente colocar aqui um falso, não, porque aqui podia vir uma verdade e virar vai se ferrar. Também não pode ser. Então, a gente risca. O valor lógico da professora Marcos é professor seja falso. Ó, então, se a primeira for falsa, Marcos é professor, opa, já não tem como ser falso mais, porque tem que ser, a primeira tem que ser um V, né, do vai se ferrar, então aqui já é um F,
Aqui é a resposta. Então, resposta letra C. Tranquilo, tranquilo. Vamos ver o que temos aqui mais. Tá, mais uma aqui, ó. Guarda municipal também. Sendo P uma proposição lógica verdadeira. Então, P, né, é verdade. E Q uma proposição lógica falsa. Vou colocar aqui igual. Que significa a mesma coisa. Com a lógica proporcional e os conectivos lógicos, é correto afirmar que. Então, no C, então, aqui, para ser verdade, basta que não seja vai se ferrar. Não pode ser vai se ferrar, né? Opa, então aqui, ó, vai se ferrar, já não pode ser. Tá errado. O P, C e somente C que é falsa. Quando que é falsa? Lembra que o C e somente C tem que ser igual para ser verdade? Opa, aqui já é diferente. Opa, eu acho que é essa. Vamos deixar aqui, mas vamos confirmar as outras. Ó, P e Q é verdade. O E, para ser verdade, tem que ser duas verdades. E aqui a gente tem uma verdade e uma falsa. Então, essa não é. O P ou Q é falsa. Para ser falsa, lembra que tem que ter dois Fs? Pô, a gente tem uma verdade e uma falsa. Também não é. Então, a única que sobrou realmente ali, ó, letra B, é a nossa resposta. Mais uma. Vamos lá. Também guarda municipal. Admita que a proposição Carolina é guarda municipal é verdadeira e a proposição Pedro mora em Canoas é falsa. Analise a proposição composta abaixo. Se Pedro mora em Canoas é falso aqui, ó. Pedro mora em Canoas é falso. Então a gente já coloca aqui um falso. Então Carolina é guarda municipal. Carolina é guarda municipal, a gente sabe que é verdadeira. Certo? Carolina é guarda municipal, a gente sabe que é verdade. Pedro mora em Canoas. Pedro mora em Canoas, a gente sabe que é falso. Que Carolina é guarda municipal, a gente sabe que é verdade. Ou Pedro mora em Canoas. Pedro mora em Canoas, a gente sabe que é falso. Tá, agora vamos ver. Na proposição composta acima, quais possuem valor lógico verdadeiro? Então, vamos lá. Ó. No C, então, para ser verdade, só não pode ser vai se ferrar. E aqui não é vai se ferrar, começa com F. Então, opa, A1 é verdadeiro. Carolina é guarda municipal e Pedro mora em Canoas. A gente sabe que para ser verdade, o E tem que ter duas verdades. E aqui a gente já tem um F. Então, a 2 é falsa. Carolina é guarda municipal, verdade. O ou, para ser verdadeiro, ou, basta uma verdade. E a gente tem uma verdade aqui. Então, essa também é. Então, quais são verdadeiras? Menos a 2. Então, 1 e 3. 1 e 3. Letra D. Molezinha. Letra D. Vamos para mais uma. Tá aqui. Guarda municipal também considera a seguinte afirmação como verdadeiras. João é balconista ou é recepcionista. Né? Pode ser qualquer uma, basta uma das duas ser verdade. Se João é recepcionista, então Maria gosta dele. Maria não gosta de João. Aqui, ó, pegamos a sentença simples aqui, ó, como verdadeira, certo? Ele está falando que é verdadeira e a gente acredita nele. Então, Maria não gosta de João. Maria gosta de João, a gente sabe que é falso. Porque aqui está falando que ela não gosta. Então, aqui como é um C, então, para ser verdade, eu não posso colocar a verdade aqui, senão ia virar vai se ferrar. Então, aqui é obrigatório ser falsa também. Então, João é recepcionista e é falso. Aqui, ó, é recepcionista? É falso. Conectivo ou. Para ser verdade,
tem que ter um V. Então, o primeiro é V. Agora, vamos lá. João é recepcionista? Recepcionista. Falso. Maria é balconista? Maria é balconista? Cadê? Maria não gosta dele. João é balconista. Não sei se Maria é balconista. Ninguém falou nada aqui, ó. Então, não tem como saber. Maria não gosta de balconista. Maria não gosta de João. Não falou também de balconista. Aqui, fora. Então, João é balconista. João é balconista? Aqui, ó. João é balconista. Verdadeiro. Resposta, letra D. Vamos para mais uma. Vamos lá. Considere também, Guarda Municipal. Considere a seguinte proposição. O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Os turistas amam o Rio de Janeiro. Aqui, ó, tem uma coisinha que a gente vai ver para frente, que é a negação da proposição. Esse símbolo de não aqui, ó, é a primeira regrinha, que é bem simples. Então, isso significa não P. Não P significa não a primeira sentença. Então, o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, a gente tem que colocar um não. O Rio de Janeiro não é uma cidade maravilhosa. O que está igual, que é a segunda sentença, os turistas amam o Rio de Janeiro. Agora é só procurar. O Rio de Janeiro não, o Rio de Janeiro já está fora. O Rio de Janeiro não, o Rio de Janeiro não, e o Rio de Janeiro essa está fora. Tá? É uma cidade maravilhosa. Aqui é o símbolo do quê? Do E. Então, E repete a segunda preposição. Os turistas amam o Rio de Janeiro. Achamos aqui, ó. Nossa resposta, letra B. Vamos para a última questão aqui do dia. Fechar meia horinha de aula rapidinho aqui com um assunto muito, muito importante mesmo. Sejam as proposições lógicas simples. O Brasil é um dos maiores exportadores de café. A cafeína faz parte de diversos sabores. Aqui, ó. Agora inverteu. Ó, a proposição lógica aqui, ó, a primeira ficou igual. Não mexeram na primeira, mas mexeram na segunda. Então, a gente vem negando a segunda aqui, ó. A cafeína não faz parte de diversos alimentos. E a primeira é igual. Então, o Brasil é um dos maiores exportadores de café. Ó. Aqui, não, já foi fora. O Brasil é um dos maiores exportadores. O Brasil tá certo? O Brasil é um dos maiores exportadores. Agora tá. Repete aqui. Conectivo E. Conectivo E. Conectivo E. Aqui, ó, é o C já, ó. Saiu fora. Então, essa daqui tá fora. O Brasil é um dos maiores exportadores de café e a cafeína não faz parte. Aqui, ó. E a cafeína não faz parte. Então, a gente achou aqui, porque essa daqui, ó, continua igual, faz parte. Nossa resposta também é a letra B. A gente vai fazer mais questões para frente, né? Mas foram 10 questões ali, ó, rapidinho. Então, depois que você decora aquela tabela, é fácil realmente de fazer, né? Vou fazer outra aula de resoluções de questões, mas por enquanto a ideia é passar o conteúdo, pelo menos para entender o que o edital está pedindo. Tá bom, pessoal? Eu faço outra aula com o resto durante a semana aí, mas tudo de bom para vocês. Uma boa aula aí, bons estudos, beleza? Valeu!